Hoje você vai pro céu, pro inferno. Eu falei, rapaz, eu vou pro inferno. Eu falei, vou me converter. E nessa noite, que o Espírito de Deus convence o teu coração, porque é Ele que convence. O Espírito de Deus, Ele convence o homem do pecado, da justiça e de um juízo. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse juízo. Amém? No capítulo 5, versículo 1 diz assim: E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu então chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém, amados? Amém. Queridos, quando eu li esse texto, e eu comecei a orar diante de Deus, Deus me deu uma visão com relação a esse texto, eu fiquei chocado. Em algumas reuniões, eu costumo compartilhar isso. Eu queria compartilhar com você hoje. Eu queria dizer para você que existe um livro sobre a sua vida. Sabia disso? As meninas, eu não sei hoje, mas antigamente tinha um diário, né? Ainda existe isso? As meninas ainda fazem? Olha, tem um monte que faz, né? Pensava que era mais nova. Eu lembro que minha irmã, ela tinha uns 13, 15 anos, ela tinha um diário, e o diário tinha um cadeado, aquele cadeado fajuto, né? Que a gente dá um tapa, ele abre. Já viu? E ela tinha um diário, e tudo que ela fazia, ela escrevia naquele diário. E eu sabia disso. E qual é a missão do irmão perturbado? Abrir o diário, para ler o diário. E meu sonho era abrir aquele diário, porque eu sabia que naquele diário tinha toda a vida dela. Eu ia saber se ela tinha namorado, quem era o camarada, né? Se ela tinha aprontado alguma coisa. Eu tinha que ter argumento para no momento da confusão, da briga com minha mãe, o que eu ia fazer? Eu ia jogar isso, né? O irmão pirralho, não é assim? Mas eu quero dizer que por mais que você não escreva em algum diário ou em algum livro, existe um livro sendo escrito sobre a sua vida. Então, eu não acredito nisso. Eu sinto muito lhe informar. Você acreditando ou não, esse diário vai continuar sendo escrito. Esse livro vai continuar sendo escrito. Você sabia disso? É como você chegar para um cego e falar assim: ô cego, existe um sol. Ah não, não acredito nesse sol. Rapaz, existe um sol. Não, não acredito no sol, eu não posso ver o sol. Aí você vai pegar esse cego, eu vou lhe provar que o sol existe. Você vai pegar o cego e vai colocar debaixo de um sol de meio-dia, no ápice do sol. E ele vai ficar sentindo aquele calor. Você vai chegar para o cego e vai falar assim: cego, você está sentindo o calor do sol? Ele vai falar assim: não, eu estou sentindo o calor. Provavelmente você me colocou diante de uma fogueira, ou diante de um forno, ou alguma coisa. Ele vai continuar insistindo que não existe o sol. O sol vai deixar de existir? Quando for na manhã seguinte, o sol vai despertar, e à noite o sol vai descer, e assim vai ser todos os dias. O que eu quero dizer para você é que por mais que você não acredite que existe esse livro, um livro sendo escrito sobre a sua vida, todos os dias ao você acordar, esse livro vai começar a ser escrito. E todos os dias ao você deitar, vai se encerrar assim, às 23 horas, às 10 horas, ou às 3 da madrugada, ele foi dormir. Todos os dias, esse livro se inicia com o horário que você acorda, e ele encerra com o horário que você vai dormir. Tudo o que você faz está sendo escrito, está sendo registrado. Glória a Deus, em nome de Jesus. E como é esse livro? Às vezes nós não entendemos um pouco. A gente fala de livro, nossa visão com o livro é isso aqui. Mas o livro, esse livro dessa época era um pergaminho. Você já viu um pergaminho? Era como se fosse isso aqui, ó, só que bem maior. Um livro escrito por dentro e por fora. Imagine uma grande folha, escrita por dentro e por fora. E esse livro era enrolado.
Então, uns vivem mais, né? Outros vivem menos. Um livro, uns têm uma folha maior, outros têm uma folha menor, não importa. Mas o livro era isso. E aquele livro era enrolado dessa forma, assim, era chamado um pergaminho. E esse livro era selado com 7 selos. Era como se fosse uma borra de vela colocada aqui. Naquela época se fazia muito isso. Um rei, ele ia mandar uma carta importante para um outro rei e ninguém podia abrir aquela carta. Então o que é que eles faziam? Eles selavam para que ninguém pudesse abrir. Eles colocavam como se fosse uma borra de vela. Você já pegou a vela? Já brincou com vela? Né? Tipo, bota aqui, ela cola, né? Depois que seca. É como se fosse aquela borra de vela. E eles tinham um anel, que era um anel brasão do reino daquela época. Porque eles selavam com aquele anel naquela borra e o livro era selado, aquele pergaminho, aquela carta. Então esse livro que o apóstolo João está vendo é isso. É um pergaminho fechado com 7 selos. E o engraçado, que não é tão engraçado, é que no verso 4, João, ele entra em desespero. A Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Na minha versão aqui fala, e eu chorei muito. Alguns falam chorou muitíssimo. Alguém tem assim escrito? Chorei muitíssimo, chorou muitíssimo. Tem umas versões que ele intensifica da forma que João ele chorou. Isso quer mostrar o quão desesperado João estava. Você sabe por que João estava desesperado? Porque aquele livro era o livro da vida dele. E João, ele decidiu desde o dia da sua mocidade ser fiel a Deus. E tudo aquilo que ele fez foi escrito, só que não podia ser aberto. Se João tivesse vivido uma vida de forma qualquer, João era um cara que não ligava para as coisas de Deus. João era um cara que não ligava para os princípios de Deus. Cada dia ele estava com a namorada. Que negócio de culto de juventude, do avivamento, nada. Dia de sábado é a resenha do seu Zé. Né? Não, dia de sábado eu vou bater cartão no shopping. Você pode marcar o que você quiser comigo, mas sábado, 7h30 da noite, eu tenho que ir passear na praça de alimentação. E ela é tão grande que o cara dá volta de 7h30 até 11 horas da noite. Até que os porteiros botem pra fora. Não é verdade? Mas você não abre mão. João era diferente. João, dos 12 discípulos de Jesus, dá-se a entender que João era um dos mais novos. E quando João escreveu o Apocalipse, ele já estava com mais de 90 anos. João, ele tinha por volta de 60 a 70 anos servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus. Toda a sua vida ele foi reto, ele foi íntegro, ele acreditava na palavra e ele viveu de acordo com a palavra. E no momento que ele está vendo aquele livro, o livro não pode ser aberto. Imagine agora você no lugar de João. E você tem a oportunidade de ver o livro da sua vida. E o livro está fechado, não pode ser aberto. Você ia ficar feliz ou ficar triste? Se você ficasse feliz, se você pensou, eu ia ficar feliz, ufa! Não pode ser aberto esse livro. Esse diário, ninguém tem a chave. É porque existe alguma coisa errada na sua vida. Você está entendendo isso? Existe alguma coisa que está errada na sua vida. Infelizmente, jovens, muitos hoje vivem uma vida como se não tivesse livro. Vivem uma vida como se não existisse o dia de um juízo. Mas tudo que você faz, um dia você vai ter que prestar conta. Tudo que você faz, um dia você vai ter que prestar conta. E ainda que você acredite ou não acredite, ainda que você queira ou não queira, Jesus, ele morreu, ele venceu a morte e ele é digno de abrir o livro. Aqui fala, não chore, não chore, não se desespere. Jesus, ele é digno de abrir o livro. Isso que João viveu, todos nós iremos viver. Todos nós iremos viver. Nós estaremos diante de um trono. Nós estaremos diante do Senhor. E o Senhor vai chegar e vai abrir os 7 selos. Amados, eu tenho visto muitas coisas assim na juventude, na igreja. Falo agora para os crentes. Se você não é crente,
se você não tomou uma decisão ainda na sua vida, se você tem vivido a sua vida de forma dissoluta, sem princípio, eu quero te dizer que Deus deixou esse livro como um princípio para você. Hoje, existem leis que regem sobre a nossa terra. Aquele que tem 18 anos pode tirar a habilitação, não é verdade? Se o jovem, ele anda de carro, anda de moto, qualquer automóvel, sem habilitação, está errado. E aí o que acontece? A moto é apreendida. Temos um doutor ali, ó. Júnior, para você ali na esquina, habilitação. Primeira coisa que ele vai pedir é o quê? Habilitação. Se o cara não tiver habilitação, o que é que faz, Júnior? Conduz para onde? Pra cadeia. Você vai para um lugar chamado Complexo Policial. Quem conhece? Perto da minha casa. Você pode conhecer, nem que seja de fora. Não precisa conhecer, não é verdade? É punido, mas isso. Você é punido. Nós temos leis. Se você não vive de acordo com a lei, você é punido. Se um jovem, ou um homem, ou uma mulher mata um outro aqui fora, ele é punido. Porque na lei está escrito que nós não devemos matar. E aí se um cara mata, ou uma mulher mata, ele vai ser conduzido ao complexo policial. Da mesma forma é o mundo espiritual. Esta Bíblia é uma lei. Este livro é a lei. E se você não vive de acordo com esta lei, um dia o PM vai chegar para você, né? E vai te conduzir a um local que pode ser o complexo policial. Pode ser o inferno. Você está entendendo isso? Então essa Bíblia é uma ordem de Deus. E nós devemos viver segundo essa Bíblia. Falo isso para os descrentes. Você tem a oportunidade hoje de mudar esse quadro. Você tem a oportunidade hoje de entender isso. De falar, poxa, realmente eu estou vivendo de forma errada. Não, agora eu vou mudar. Toda semana eu vou para a célula, eu vou para a igreja, eu vou aprender quais são as leis. Eu vou estudar sobre essas leis e não mais vou ficar dando esse mole. E aí eu vou ser salvo. Mas existem, falo agora para os crentes, existem algumas coisas que acontecem no meio da nossa juventude que às vezes me deixa triste. E se você me perguntar, Itamar, o que é que mais lhe deixa triste no meio evangélico, eu te digo, muitas coisas me aborrecem, muitas coisas também não me aborrecem, mas existe uma que eu fico muito triste. Se chama a hipocrisia. Eu, sinceramente, amados, eu às vezes tenho vontade de pegar assim, sabe? Eu perco a paciência, tenho vontade de pegar, senta aqui, dá uns 2 tapas, abrir a cabeça, né? Botar a Bíblia assim. Porque são jovens que entram e saem da igreja e vivem como se nunca fosse. Sabe por que eu acho isso horrível? Porque a primeira vez que eu fui para esta igreja, Igreja Batista Missionária, foi no dia 20 de outubro do ano 2000. Primeira vez que eu pisei na igreja, foi um culto de sábado. E eu cheguei lá, o pastor Anderson estava fazendo uma colheita com o pessoal de Irecê. E veio a igreja de Irecê, e aquela igreja estava cheia de jovem. E tinha um jogo de luz, e tocou uma música de reggae. E estava eu e mais 2 brothers do mundo. E eu falei, velho, isso aqui é massa. Um monte de mulher bonita. Jogo de luz. Tocando reggae. E de graça. Todo sábado eu vou vir para aqui. E aí o que acontece? Terminou o culto. Aí eu vi uma galerinha assim na esquina. Eu vi uns jovens ali e estava eu e meus 2 amigos. E a gente não conseguia se envolver, a gente não conhecia ninguém. Até que eu achei um que estudava comigo há muito tempo. E aí, chamava ele de chinês, ele tinha um olho puxado. E aí, China? Né? Pô, velho, a gente não conhece ninguém, o que tá rolando? Ele, não, velho, tem uma galera de Irecê aí, pô, tá massa. Eu, poxa, me apresenta aí, velho. E, não, a gente vai comer pizza no Billy. Na época, a pizza frita do Billy era um sucesso. Era inédito. Hoje já perdeu a graça. Tem gente que nem sabe. Não, a gente vai ali pro Billy comer pizza frita. Bora? Bora, a gente não conhecia ninguém. E saiu. Eu, 2 amigos do mundo e um monte de crente. Uns 10.
12, 15. E sentou ali no Billy. E ficaram conversando a noite toda sobre ficar, sobre pegar menina, sobre tantas... Não, pede uma cerveja, o cara pediu cerveja, naquela época eu nem me escandalizei, porque pra mim eu não sabia, eu nunca tinha ido em igreja. E eu comecei a ver aquilo. Ah, pega uma cerveja aí. Ah, deixa eu acender um cigarro aqui. Ah, rapaz, tu viu fulana, bicho? Gatinha, né? E aí eu me envolvi. Aí eu, e aí, China? E aquela menina ali? Rapaz, ela é de Irecê, velho. Cola nela, cola nela. Vou colar. Colei na menina. E eu comecei a conversar com a menina. E a menina, ah, não, vamos fazer o seguinte. Tá muito tarde, a gente não pode ficar hoje. Mas se você vier pro culto amanhã, a gente fica. Aí ela deve ter chegado pra amiga dela, ó, eu convenci ele pra vir pro culto mais um dia. Aí ela pensou, né, tô evangelizando, eu vou dizer pra ela. Não sei qual foi a intenção dela. Você acredita que deve existir isso ainda hoje? Rapaz, só Jesus. E aí ela falou comigo, não, vem amanhã, amanhã de manhã, vai continuar o congresso. E se você vier amanhã de manhã, a gente vai ficar. Eu, beleza, massa. Aí, fui pra casa dormir. Não fui pro outro dia pro culto, porque eu tinha um compromisso muito sério, que era meu baba de domingo de manhã cedo. Acordei 6 horas da manhã, eu falei assim, cara, eu vou pro culto, arriscar, ficar com a menina. Eu vou pro meu baba. Mas, você sabe o que é que isso causou no meu coração? Causou uma visão errada da igreja. Eu imaginava que dentro da igreja era assim. E aí, comecei a ir. Eu ia de sábado, ia pro Caju de Ouro, ia de terça, ia pro Micareta, porque pra mim era normal. Se todo mundo ficava na igreja, se o cara que saiu comigo bebeu, tomou uma cerveja, eu comecei a ver essas coisinhas. Até que chegou um dia, eu fui tremendamente confrontado pela palavra. E na caminhada das células, na época de 2000, 2001, estava iniciando as células. E eu me converti, fui para uma célula. E na célula meu líder começou a me ensinar que não era bem assim. E eu continuei vendo muitos jovens daquela época, continuando na mesma prática, jovens que não queriam mudança. E até hoje, recentemente eu encontrei o China. E aí, China? Tá fazendo o que da vida? Rapaz, casei. Pô, foi mesmo, massa. E aí, tá vindo pra igreja? Não, eu tô afastado. Jovens que nunca vão crescer espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, financeiramente. Temos que clamar por tudo. E aí, eu fiquei muito indignado e eu pensei que isso era recente. Ah, isso é o mal dessa época. E aí, estudando a palavra, eu vi Paulo exortando um discípulo chamado Timóteo sobre esta galera. 2 Timóteo 3, verso 5, não precisa abrir não. Diz assim, olha, jovens, homens, mulheres, que eles têm aparência de piedade, porém negam a eficácia de Deus. Deixes, afasta-te. Aqui é Paulo falando para Timóteo. E Paulo fala assim, Timóteo, dentro da igreja tem um monte de crente que se fingem ser crente, que tem uma carinha de crente, já viu? Tem uns caras que você olha, eles têm uma cara de anjo, irmão. Tem uns que tocam, parece um anjinho. Mas os caras, meu irmão, é uns anjos caídos, para não dizer outra coisa. Falta até a auréola, né? A Bíblia fala que desde essa época já existiam. E mais forte ainda, diz em Coríntios. Porém agora, Paulo novamente escrevendo, falando, porém agora escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Paulo, ele está exortando a igreja, falando assim,
Ó, não ande com essa galera não. Nós devemos andar com os beberrões, com os maldizentes, com os idólatras, aqueles que estão no mundo. Mas uma vez que ele está dentro da igreja, uma vez que ele se diz crente, e ele continua fazendo essa prática, nós não devemos nem sequer comer com ele. Eu não devo nem sequer sentar ali no Crispim para comer um hambúrguer ou no churrasquinho de Chanicinha. Nada. Sabia disso? Sabe por quê? Por causa que esses jovens que vivem essas práticas, o único problema dele, para mim, é porque eles causam uma má impressão para aqueles que estão chegando. A minha maior preocupação, sabe qual é, jovem? Sabe qual é a juventude do avivamento? É experimentar essa grande multiplicação que Deus está para desatar sobre nós, mas experimentar de forma errada. Porque se uma grande multidão chegar na nossa igreja e assistir e ver jovens fazendo essas práticas, nós teremos problemas. Porque nós teremos uma grande multidão de forma errada. Então, amados, eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você é um desses jovens, creio que não. Muitos aqui estão sendo acompanhados, estão em células. Porém, serve como exortação. Existe um livro sendo escrito sobre a sua vida. Só o Senhor sabe. Ainda que teu líder ande com você 24 horas por dia. Eu não ando com o pastor antes 24 horas por dia, mas umas 10 horas a gente está junto. De vez em quando a gente se encontra no Bom Preço, de vez em quando a gente vai lá para casa dele, fecha umas 15 horas por dia. Acho que João já não aguenta ver a gente, né, irmão? Está batendo lá direto. Mas ainda que pastor Anderson andasse comigo 24 horas por dia, ainda que minha esposa, que anda comigo 27 horas por dia, porque até no meu sonho eu estou sonhando com ela. Minha esposa, ela, mas, nem minha esposa sabe o que está sendo escrito. Só o Senhor sabe. Então, você que é crente, pode ser que você esteja uma cara de anjo, velho. Pode ser que você seja o maior querubim da juventude do avivamento. Falta só voar. Não, você voa em tudo. Meu irmão, eu não sei. Só o Senhor sabe o que você tem feito. No escuro do cinema, né? No pôr do sol, só o Senhor sabe. Mas eu quero te alertar hoje. O livro está sendo escrito. E um dia o livro vai ser aberto. Você que ainda não conhece o Senhor, muda a tua vida. Rapaz, fazer parte dessa juventude é a melhor coisa do mundo. Amém. No dia que eu decidi, eu entrei na igreja dia 20 de outubro. Eu levei 9 meses para me converter. Eu fiz essa conta essa semana. Eu estava fazendo do nada 9 meses, mano. Se eu tenho um mistério comigo, né, Fernando? Com a gente, com datas, essas coisas. 9 meses. Eu entrei e saí daquela igreja com a visão errada. E eu via jovens ficando. Eu acho tão ridículo um jovem ficar. Não existe nem a gente falar na célula. Ficar pode, ficar errado. Isso aí nem existe. Olha o nome. Ficar. Ficar o quê, meu irmão? Ficar como? Você está entendendo? Então nem ficar. O negócio hoje está tão banal. Para você ter uma ideia, esse negócio de ficar não é muito antigo. Quando eu tinha 15 anos, eu dei meu primeiro beijo. Tarde para alguns, cedo para outros. E eu dei meu primeiro beijo e eu não sabia o que era ficar. E quando eu beijei aquela menina, no outro dia eu levei uma rosa. Porque eu pensei que eu já estava namorando. Eu cheguei na escola, eu cheguei com a rosa. Quando eu chego lá, o cara, que isso, velho? Você é babaca? Você ficou com a menina ontem e já tá trazendo uma rosa? Eu fiquei, não, a gente namorou, né? Eu levei ela em casa. Mas isso é recente. Mas eu não entendo. Hoje isso se tornou tão banal. Eu não entendo como é que isso entra na igreja. Ficar, beijar. Não, meu irmão. Compromisso.
Poxa, tô afim de fulana, beleza, você já errou porque tá afim, mas tudo bem. Tudo bem, você tá afim? Bibi, cadê Zé? Zé, tô afim. Aí, o que a gente vai fazer? Meu irmão, vai orar. Se o cara vier comigo, meu discípulo sabe, 3 meses. No mínimo, quando eu tô de bom humor. 3 meses, cara, faz 3 meses, nem olha. Olha, fica ali orando, troca uns MSN, né? Offline, né? De vez em quando dá um bilhetinho, oi, paz, e fica orando. Depois de 3 meses, senta, ora mais 6 pra fechar a gestação. Quando fizer 18 anos. Isso, se tiver 18 anos. Então, se você não sabe, jovem, aí no mundo hoje, o ficar já envolve até sexo. Hoje jovens vão pra balada, fiquei com 5. Esse ficar não é mais beijar na boca, como era na minha época. Hoje fiquei com 5 é dormir com 5. Peguei 5 e transou com 5. E aí o que acontece? Engravida, não sabe quem é o pai, pega uma doença, não sabe quem foi que passou. Aí hoje as pessoas criticam a AIDS. Meu irmão, se não tivesse a AIDS, imagine como não estaria a situação. Não é verdade? Então, jovem, como é que nós, servos de Deus, nós, juventude do avivamento, iremos usar o termo ficar? Impossível. Então não cola